Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso sobre líquor na esclerose múltipla. Eu estou com a Eliara Soares, a Eliara que é biomédica e tem doutorado em imunologia e é a diretora científica da Bind Insight Brasil. É um prazer estar contigo aqui, Eliara. Seja muito bem-vinda ao nosso curso sobre líquor, tá? Do esclerose múltipla Brasil. Prazer é meu, doutor Tiago. Olá a todos e já desde já agradeço a participação nesse curso e vamos trazer novas informações sobre a aplicação desse novo biomarcador para esclerose múltipla e outras doenças do sistema nervoso central. Excelente. Nós temos um tema, acho que muito interessante, que é justamente essa questão do diagnóstico, né? E de aplicação de novas ferramentas diagnósticas, novos testes no líquor, né? Que nos ajuda muito para a questão do diagnóstico e possivelmente também em identificar pacientes que possam ter um quadro mais forte, enfim, né? Da esclerose múltipla, um quadro mais intenso. Embora são dois temas muito importantes para a gente na clínica. Aqui, acredito que a aplicação maior venha a ser na questão do diagnóstico, não é isso? Então, gostaria muito de poder aproveitar a sua presença para nos explicar um pouquinho sobre, enfim, esse biomarcador, né? Como é que ele é realizado e nos falar um pouquinho das cadeias leves livres, o que são, como é que nós podemos entender este teste, Liara, por favor. Perfeito, doutor Tiago. Vou avançar aqui. Então, eu gostaria de mostrar algumas imagens à frente para ficar mais claro, né, para os nossos ouvintes, né, o que seriam as cadeias leves que são o alvo, né, desse nosso produto. Então, nós vamos falar um pouquinho nesse nosso bate-papo, né, o que são as cadeias leves livres, como é feita essa quantificação, né, para nos apoiar aí no auxílio ao diagnóstico desse múltipla, e também a diferenciação, né, da síndrome clínica isolada e possíveis outras doenças. E com isso a gente consegue garantir, né, um diagnóstico mais preciso e confirmatório mesmo da doença. Então, como o doutor Tiago, o doutor Rodrigo vem bem falando já, né, desde nas primeiras partes dessas aulas, para que a gente tenha um diagnóstico correto, né, da esclerose múltipla, existe uma série, né, de critérios que devem ser seguidos, desde as evidências clínicas até os achados nas ressonâncias magnéticas, né, e completando aí com outros critérios do histórico do paciente, além da análise de alguns exames das amostras de líquor, né? Então, esses exames laboratoriais, né, para auxiliar na detecção dessas imunoglobulinas, né, que ficam ali no líquor, né, no espaço intratecal, nós temos esses trabalhos que demonstram diversas técnicas, e dentre elas, né, a mais utilizada, técnica considerada padrão ouro, nós temos a quantificação, né, a identificação das bandas oligoclonais. Na verdade, é um teste não quantitativo, pode ser automatizado, mas é um pouco laboroso, né? Demanda aí um tempo e uma mão de obra um pouco mais complexa para sua realização. E outros testes que a gente aproveita, né, a mesma amostra do líquor, como a IgG e as cadeias leves livres que nós vamos comentar à frente. Certo? Então, Deixa eu te perguntar, esses dois testes iniciais que você mencionou, me perdoe, eles já são bem conhecidos, né, como nós mencionamos aí nas aulas anteriores, e pelos pacientes também, né? Exato. Que já são amplamente utilizados, que é a realização das cadeias, das bandas oligoclonais, né, e do índice de IgG. Então, eles já são bem conhecidos, né, de todos, e nós vamos abordar, então, um avanço, o que é que as imunoglobulinas, enfim, você consegue mostrar isso para nós aí, explicar um pouquinho na tela o que vem a ser as imunoglobulinas, então,
como é que elas são Isso. identificadas, enfim, como é que você consegue identificar esses marcadores, por favor? Certo. Vamos passar, então, para falar um pouco mais especificamente desse teste, um pouco mais inovador, né, que vai nos auxiliar nessa diferenciação de indivíduos que têm ou não a esclerose múltipla e outras doenças. Mas para falar especificamente desse teste, né, eu preciso falar um pouquinho para vocês, de uma maneira assim, um pouco mais básica, né, o que seriam os anticorpos ou as imunoglobulinas, que são exatamente esses testes que a gente utiliza, tá, no painel para a detecção da esclerose múltipla, né, ou quando se tem a suspeita. Então, o que são esses anticorpos ou essas imunoglobulinas, né? São definidos como glicoproteínas, que possuem como a principal função garantir a defesa do nosso organismo, tá? Contra diversos tipos de micro-organismos, entre eles bactérias, fungos, vírus, tá? E esses anticorpos são exatamente produzidos por células, né, do nosso mecanismo de defesa, né, chamados linfócitos B ou, né, os plasmócitos, que são células precursoras dessa linhagem de células chamadas linfócitos B. Então, esses anticorpos ou imunoglobulinas, eles são produzidos lá na medula óssea, e aqui a gente, vou caracterizar melhor no próximo slide, a estrutura dessa imunoglobulina. Então, aqui a gente consegue ver essas imunoglobulinas quando são produzidas lá, né, plasmócitos, e a partir dessas imunoglobulinas a gente vai ter uma porção, uma pequena porção delas, que são as cadeias leves livres. Então, vou explicar melhor aqui no slide seguinte, né? Como eu falei para vocês, ó, essas são as estruturas produzidas lá pelos plasmócitos, né? Que a gente chama de imunoglobulina pesada. E essa imunoglobulina pesada, ela pode ser de diferentes tipos. Então, a gente tem a IgG, bastante conhecida, muito utilizada, a IgA, a IgM, a IgD e a IgE. Então, uma pequena parte, aqui até identificada nessa cor rosa, né? Para cada uma dessas imunoglobulinas, a gente tem uma cadeia leve livre chamada kappa e outra cadeia leve livre chamada lambda. Então, essas são as duas pequenas porções das imunoglobulinas que o teste é capaz de identificar e auxiliar no diagnóstico da esclerose múltipla. Okay? Então, você está medindo, na verdade, no teste, um pedacinho dos anticorpos, é isso? Exatamente, uma Só porção essa bem fraçãozinha? pequena, só essa fraçãozinha aqui. E o nosso teste, voltei para mostrar aqui para vocês, ele identifica exatamente essa pequena porção aqui, que é a capa, quando ela está livre, né? Quando ela está desligada, né, dessa imunoglobulina inteira. E o mesmo acontece para a cadeia leve-livre lambda, que a gente vê aqui desse lado, em verde. Então, quando ela estiver na sua forma livre, tá? Fora da imunoglobulina inteira, né, formada, que o nosso teste é capaz de reconhecer e quantificar para a gente se o paciente está produzindo as quantidades definidas, né, dentro do valor de corte normal, ou se elas estão alteradas. Então, se elas estariam num valor acima, é isso? De um... Exato. Exato. A gente tem um valor de corte, tá? Para diferentes tipos de amostras clínicas. Então, é um exame que pode ser utilizado no soro, no líquor e até em urina, dependendo da enfermidade que está sendo estudada, né? Ou que se suspeita. Então, como eu comentei para vocês, ó, esta é a porção da cadeia leve-livre kappa, ou aqui deste lado da cadeia leve-livre lambda, que o reagente, que a gente chama de free light, é capaz de reconhecer quando ele estiver em concentrações anormais, que podem ser abaixo deste intervalo aqui, né, de 0,1, ou acima de 1,96, tá? Então, os estudos mostram para a gente que a importância, né, dessas cadeias leves livres para doenças do sistema nervoso central
são mais expressivas, né, ou melhor, auxiliam mais no diagnóstico quando a gente tem uma concentração maior na cadeia leve-livre kappa. Algumas vezes a gente tem uma concentração elevada de lambda, mas não chega a ser significativa a ponto de nos auxiliar, tá? Então, os estudos demonstram para a gente, né, que esses pacientes conseguem ter esse auxílio através da utilização do Freelite, com a codificação das cadeias livres, quando nós temos uma alteração dos níveis normais de kappa, certo? Perfeito. E isso associado ao exame de bandas oligoclonais, ok? Muito bom. É muito Então, pequenininha essa fração, né? E o teste sim, é muito vai detectar pequeno. esse pequeno fragmentozinho. Isso, esse exame, ele consegue, assim, pela tecnologia, né, a gente tem uma partícula que vai reconhecer esta superfície de cada cadeia leve-livre ou capa ou lambda, quando ela estiver solta ali no espaço intratecal, né, ou na amostra de líquor, e como essas cadeias se acumulam muito facilmente ali, quando existe alguma indicação clínica, né, ou alguma doença que está se desenvolvendo, o reagente é capaz de identificar muito facilmente, porque ele não é liberado, não é reabsorvido, então, com certeza, nós vamos ter uma precisão maior para auxiliar nesse diagnóstico. Ótimo, excelente. E o exame, ele é um método, os estudos, né, eles estão mostrando que o método ele é complementar a pesquisa das bandas oligoclonais, ou Isso. ele poderia eventualmente no futuro substituir, enfim, ele a princípio como complemento. Isso, a princípio nós temos a definição pelos estudos clínicos e já na rotina, né, em diversos laboratórios, que é um exame que deve ser associado. Ele ainda não consta nas diretrizes, né, das doenças, né, detecção de doenças do sistema nervoso central, mas estamos trabalhando junto aos responsáveis, né, para que ele seja ainda mais estudado e para que faça parte do painel de exames diagnósticos, assim como as bandas oligoclonais, assim como os outros exames que já são feitos tradicionalmente nas amostras de líquido. Então, existe a possibilidade que ele se torne um teste obrigatório. Okay? Interessante, assim, Liara, nos pacientes que fizeram, vamos supor, a pesquisa de bandas oligoclonais, né? Como nós falamos na aula passada, um grupo de pacientes, especialmente aqui no Brasil, ele tem bandas, são um grupo, né? Enfim, no Brasil nós temos um número maior de pessoas que não apresentam as bandas oligoclonais, né? Diferente do europeu, né? Do norte-americano, onde a presença de BOC ou bandas oligoclonais é muito comum, né? Chega a 95%, nós temos aqui no Brasil uma frequência menor, né? Os estudos mostrando 86%, e 60% e 85%, enfim, uma variação, né? A depender do estudo. Mas nós temos uma frequência menor aqui no Brasil. Esse teste, ele poderia ele a gente entende que ele seja um equivalente, né? Ele está mais ou menos estudando, então, produtos desses linfócitos B, não é isso? Estão presentes ali no líquor. Ele seria mais sensível, ou seja, ele teria uma capacidade de detectar essa atividade dos linfócitos B, seria uma capacidade maior do que as bandas oligoclonais? Eu posso dizer que sim, por conta dessa sensibilidade do reagente, né, do exame. Porque ele consegue identificar quantidades bem baixas. Entendi. Tá? É que a gente pode ver, né, o intervalo normal que se inicia em 0,1 miligramas por litro. Então, se a gente tiver ali uma cadeia leve-livre a mais, né, digamos, fora do normal, ele vai conseguir nos auxiliar. Ao passo que o teste de bandas oligoclonais, ele é também padrão ouro, tradicional, mais utilizado, mas muitas vezes a gente não consegue identificar por conta
conta da tecnologia mesmo, que é um pouco mais intuitiva, né? E também por conta, assim, a gente tem a diferença genética da população, Sim. né? E um exame que vai ser feito ali específico, foi padronizado para esse tipo de material, né? Ser testado em diversas populações, ele pode sim trazer, por exemplo, resultados positivos, tá? De cadeias leves livres alteradas em pacientes com suspeita ou já confirmados, enquanto que muitas vezes alguns desses pacientes não foram identificados através da tecnologia das bandas oligoclonais. Alguns estudos já mostram esse tipo de ocorrência. Então, sempre o que a gente recomenda, né? Façamos todos os testes disponíveis, né? Se puderem associar o exame de cadeia leve livre aos exames tradicionais já muito bem conhecidos nesse meio, né? Para o paciente que fez o teste, né, fez o exame do líquor, acabou de sair o resultado, BOC, presença de bandas oligoclonais ausente. Aí tem lá ausente. Certo. Se for presente, a princípio não precisaria fazer o free light, né, ou refazer o estudo, enfim, se já atender eventualmente a questão do diagnóstico, não precisaria talvez fazer então o free light, mas a indicação maior ainda estaria para quem eu digo fez já líquor e o líquor foi negativo, tá, em relação a BOC, tá, presença de bandas ausentes. Esse público, né, esse grupo de pessoas seriam aqueles que mais se beneficiariam então da realização do exame? Sim. Ou alguma dúvida, né? Então, ou seja, se a pessoa fez o teste, as bandas oligoclonais foram ausentes, talvez valha a pena, né? Seria muito importante nesse caso, então, se foi ausente e ainda tem dúvida diagnóstica, a realização do teste poderia vir a contribuir então para o diagnóstico, né? Exato. E a gente, perfeito. Nós sabemos também que após essa confirmação, existem estudos mostrando a importância de se avaliar a evolução da doença, né? Também utilizando o Freelite. Porque com isso a gente vai utilizar o mesmo material, a mesma amostra que já foi, né, colhida para fazer outros exames, e se tiver a possibilidade, uma pequena concentração ali desse líquido consegue nos auxiliar, né, a realizar o Freelite também e confirmar se essas cadeias já voltaram à sua concentração normal, se o paciente se encontra, né, numa fase de estadiamento, digamos assim. Então, com certeza será um benefício grande a todos, muito em breve. Muito bom, excelente, viu? Eu acho que ficou bem claro. Eu queria agradecer a sua participação, né, a sua disponibilidade, enfim, a sua explicação, a clareza com que deu para nós conseguimos visualizar aí bem, de forma bem nítida, né, esse pequeno fragmento que pode ser identificado pelo teste, enfim, que já está à disposição para a gente realizar e nos ajudar no contexto clínico, né? Deixar uma consideração final, que você queira deixar, alguma palavra adicional que não tenha sido comentada? Eu acho que conseguimos falar sobre a principal característica, né, e que o pessoal fica curioso, mas o que é o Freelite? O que exatamente que consegue identificar? Então, aqui a gente consegue mostrar bem claramente, né, que é uma pequena porção dessa cadeia leve livre, né, fora de toda essa imunoglobulina pesada, onde o reagente consegue se ligar e identificar quando ele está com altas concentrações ou nos valores normais de corte utilizados. E que vai ser uma facilidade, né, por conta da execução que é simples, um método totalmente automatizado, e que só vai trazer um benefício aí, um diagnóstico mais rápido e preciso a todos. Muito bom, que joia, viu? Obrigado, viu, Liara? A gente se vê até uma próxima. Obrigada, doutor Thiago. Até a próxima. Obrigado.